Oi, meus amigos, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Pingado desta sexta-feira, dia 24 de outubro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua audiência. Antes de qualquer coisa, quero pedir para você nos seguir, não só nas redes sociais, no @Pingado Podcast, mas também na plataforma que você está nos escutando. Se for, no caso, no YouTube, não deixa de marcar o sininho, tá bom? Para que você possa receber o alerta de mais um Pingado sendo publicado. Vamos agora às notícias de hoje. Realmente verificamos que tem muito material contrafeito, muita mercadoria contrafeita, também mercadoria fruto de descaminho, que é entrada no país irregular sem pagamento dos tributos, né? E algumas também frutos do contrabando, que são mercadorias que entram no país sem cumprir exigências legais. As mercadorias com irregularidades foram avaliadas em mais de 2,5 milhões de reais. Informação do Ivanilson Castro, chefe da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal. O material foi apreendido em uma operação em Teresina e a denúncia partiu dos donos das marcas. O Procon quer que a empresa Águas do Piauí realize a suspensão imediata da cobrança do talão de água para consumidores de 12 municípios do Piauí. Agora, olha o motivo: a constante falta d'água na região. É polêmica a proposta do Ministério dos Transportes que prevê o fim da obrigatoriedade de ingressar numa autoescola para conseguir tirar a CNH. Tem provocado manifestações de empresários e funcionários de autoescolas por todo o país. Aqui em Teresina, eles fizeram uma carreata e foram até a Assembleia Legislativa. A partir do momento que o governo federal tornar opcional a escolha da autoescola e do instrutor de trânsito, ele tira a formação do condutor da formalidade e leva para a informalidade. O ministro Gilmar Mendes, do STF, reconheceu a ilegalidade das provas contra Alandilson Cardoso, namorado da vereadora Tatiana Medeiros. A gente te explica a situação dele. Aposentados e pensionistas do Piauí já receberam mais de 44 milhões de reais em ressarcimentos por descontos indevidos. Se você é aposentado, saiba já se você tem direito e como pode requerer esse recurso. Celebrar o saber é preservar a memória dos povos. É com essa ideia que o IFP lança hoje o segundo de 4 livros produzidos por indígenas do estado do Piauí. O Pingado ouviu a Mariazinha, da aldeia Nazaré, em Lagoa de São Francisco, que é professora e liderança indígena da etnia Tabajara, e ela coordena esse projeto. O Pingado de Café com Notícia desta sexta-feira começa agora, um oferecimento Clínica Gastros e 45 Burger. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. ...288 sacos de mercadorias irregulares, totalizando um valor estimado de 2,5 milhões de reais, foram apreendidos durante uma operação de combate à pirataria, contrabando e venda irregular de produtos sem certificação. Dentro das sacolas confiscadas pela Receita estavam itens como celulares sem certificação da Anatel e Inmetro, roupas, calçados, bolsas, mochilas, perfumes, brinquedos, caixas de som, fones de ouvido e acessórios para celular. A operação foi no centro de Teresina, na zona norte e sudeste da capital. Ao todo, 8 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados. O chefe da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita, o Ivanilson Castro, explica. Fazemos uma análise de risco, uma análise fiscal, nesses estabelecimentos denunciados, e chegamos à conclusão que realmente merece a fiscalização, tá? Então, nesse sentido, nós fomos fiscalizar, realmente verificamos que tem muito material contrafeito, muita mercadoria contrafeita, também mercadoria fruto de descaminho, que é entrada no país irregular sem pagamento dos tributos, né? E algumas também frutos do contrabando, que são mercadorias que entram no país sem cumprir exigências legais.
O PROCON expediu uma recomendação para que a Águas do Piauí suspenda imediatamente a cobrança da tarifa de água em 12 municípios da região da Serra da Capivara. O motivo é a falta d'água constante nesses municípios. A decisão é desta quinta-feira, de ontem. Segundo o promotor de justiça Nivaldo Ribeiro, a medida foi tomada após uma audiência extrajudicial com moradores e representantes dos municípios de Bonfim do Piauí, São Lourenço do Piauí, São Raimundo Nonato, Caracol, Dirceu Arco Verde, Dom Inocêncio e Coronel José Dias. Eles vêm sofrendo com a falta d'água e o abastecimento irregular por parte da Águas do Piauí desde julho deste ano. Com a ausência do abastecimento regular de água, a população está sendo atendida por carros-pipa custeados pelo governo do estado. O promotor reiterou que, mesmo sem ter água nas torneiras, os moradores estariam recebendo talões mensais com valores elevados, de R$ 200, R$ 300. Em nota, a empresa diz que já realizou a limpeza de reservatórios e reativou poços, instalou reservatórios móveis e também atua com um abastecimento com caminhões-pipa e disse que tem novos investimentos previstos para lá. Quando se trata da sua saúde, confiança é tudo e confiança se constrói com o tempo. A Clínica Gastros celebra 20 anos de história e conquista a ONA 3, o nível máximo de excelência em saúde no Brasil. Isso significa a tranquilidade de que a sua saúde está amparada pelo mais alto padrão de qualidade. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado, com Felipe Pereira. O Ministério dos Transportes elabora uma proposta para encerrar a obrigatoriedade de frequentar autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Pois bem, essa proposta tem causado polêmica entre a população, especialistas de trânsito, donos e trabalhadores de autoescolas por todo o país. Ontem, a principal avenida de Teresina, Frei Serafim, e a Assembleia Legislativa do Estado foram tomadas por carros de autoescolas. Empresários e funcionários desse segmento realizaram esse protesto e foram pedir apoio aos deputados para vetar essas mudanças aqui no Piauí. No nosso estado, o custo para tirar uma carteira gira em torno de R$ 2.500, mas segundo o Senatran, o Serviço Nacional de Trânsito e Mobilidade, em alguns estados o valor passa de R$ 4.000. A pasta destaca que esse custo elevado impede muitas pessoas de trabalharem em funções que exigem habilitação, como motoristas de aplicativo e entregadoras. Apesar desses argumentos, muitos especialistas são contra. O presidente da Associação Piauiense de Educação do Trânsito, Ricardo Borges, ressalta que a medida pode colocar nas ruas um motorista desqualificado. A partir do momento que o governo federal tornar opcional a escolha da autoescola e do instrutor de trânsito, ele tira a formação do condutor da formalidade e leva para a informalidade, ou seja, a educação informal ou até mesmo a educação não formal, nesse misto onde o candidato pode ou não escolher por um profissional para aprender a dirigir na prática, por exemplo. Existem formas muito melhores de resolver essa questão de pessoas economicamente carentes, como, por exemplo, a própria CNH social, que pode fazer uso do dinheiro arrecadado em multas para formar cidadãos ali cadastrados no Cade Único ou participante de qualquer outro projeto social. E existe também o FUNSET, que é um Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, que reserva bilhões de reais e que não são necessariamente gastos com a educação para o trânsito. Poderia também ser feito repasse, já que o FUNSET é gerido pela Senatran, que é o órgão máximo executivo. Poderia ser feito repasse para órgãos como o DETRAN, que possui a Escola Pública de Trânsito, e a Escola Pública de Trânsito atuar como uma escola pública do ensino regular. O Fundep faz esse tipo de trabalho. A escola pública, quanto mais matricula, mais é feito o repasse financeiro para aquela escola. Por que não fazer da mesma forma na formação do condutor? Fazer com que o Estado assuma de verdade a responsabilidade dele, porque a lei delega ao DETRAN a responsabilidade de realizar a formação do condutor, não a autoescola. O DETRAN abre o credenciamento para empresas e instituições para terceirizar uma responsabilidade que é
dele. Então, tornar a autoescola ou instrutor opcional, na verdade, é tirar essa responsabilidade do Estado e da União em formar e educar o cidadão. A 45 Burger, eleita uma das 100 melhores hamburguerias do Brasil, segue escrevendo uma história de sucesso no serviço de alimentação. Agora a marca cresce mais ainda com a chegada da 45 Pizza, trazendo a mesma qualidade e experiência que fizeram da 45 uma referência. A nova unidade, na Morada do Sol, já está de portas abertas, um espaço pensado para toda a família, com brinquedoteca, ambiente climatizado e área para eventos, que promete ser um novo ponto de encontro em Teresina. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. E olha, o STF, por meio de uma decisão do ministro Gilmar Mendes, decidiu por manter nula uma das provas contra o Alandilson Cardoso, apontado pelo crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro, que também envolve a vereadora de Teresina, Tatiana Medeiros, que seria namorada de Alandilson. A procuradora do Piauí, Zélia Saraiva, questionou ao Supremo uma liminar do Tribunal de Justiça do Piauí que anulou essa prova, por entender que a Polícia Civil adquiriu relatório de inteligência financeira e anexou ao processo sem autorização judicial e sem um inquérito oficialmente instalado. Além desse inquérito, Alandilson Cardoso é alvo de outras investigações no estado do Piauí. Em 2 inquéritos, ele conseguiu a liberdade, mas ele ainda segue preso porque existe uma ação eleitoral em que responde com a vereadora Tatiana Medeiros. A sua prisão foi mantida. A vereadora também permanece em prisão, só que domiciliar. Ela está afastada do cargo na Câmara de Vereadores de Teresina. Aposentados e pensionistas do Piauí já receberam mais de 44 milhões de reais em ressarcimentos por descontos indevidos. Mais de 66 mil pessoas no estado tiveram os repasses depositados em conta. Em todo o país, o valor ressarcido supera 2 bilhões e 100 milhões de reais. Contempla mais de 3 milhões de pessoas. Além disso, outros 65 mil aposentados e pensionistas piauienses aderiram ao acordo do governo do Brasil nos últimos dias. O número representa 70% do total de 93 mil aposentados e pensionistas aptos a aderir ao acordo no estado neste momento. O pagamento é feito diretamente na conta do benefício com correção pela inflação, IPCA, sem necessidade de ação judicial. E ainda dá tempo, o prazo para aderir ao acordo segue aberto. O procedimento é de graça, simples, não exige envio de documentos. O INSS pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril deste ano. Vamos às regras. Podem aderir ao acordo de ressarcimento beneficiários que contestaram desconto indevido e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis. Também quem recebeu resposta irregular da identidade, como assinaturas falsificadas ou gravações de áudio no lugar de comprovantes válidos. Também quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025, além de beneficiários com processo na Justiça desde que não tenham recebido os valores. Toda a comunicação é feita pelos canais oficiais, aplicativo Meu INSS, o site gov.br/INSS, pela central 135, pelas agências dos Correios. E olha, hoje temos um convite especial. Acontece na reitoria do IFP a partir das 8 horas da manhã, o lançamento do segundo de 4 livros produzidos por indígenas no estado do Piauí, História dos Uaraus. A ação foi promovida pelo IFP em parceria com a Ação Saberes Indígenas na Escola e com o Ministério da Educação. O intuito do projeto é desenvolver ações focadas na educação e na valorização da cultura indígena no Piauí, incluindo a etnia Uarau. A indígena e professora Mariazinha, da aldeia Nazaré, lá no município de Lagoa de São Francisco, é liderança indígena da etnia Tabajara. Ela falou mais sobre a importância dessas obras. Próprios indígenas contem suas histórias, vivências e saberes, o projeto ele rompe com a visão externa e muitas vezes distorcida que a sociedade costuma ter sobre os povos originários. Então é um resgate da voz, da memória dos povos, promovendo o reconhecimento de suas identidades, línguas, tradições e também os modos de vida.
Então, como diz a frase do projeto, celebrar o saber é preservar a memória dos povos. Então, esse projeto, ele é, portanto, uma celebração de sabedoria, de resistência e da riqueza cultural dos Warau e de todos os povos indígenas que ajudam a construir a identidade do Piauí e do Brasil. Pingado com Felipe Pereira. Meus amigos, vamos encerrando aqui o nosso Pingado desta sexta-feira. Se cuide, no fim de semana, inclusive, muito cuidado. Na segunda-feira, a gente está de volta. Um abraço grande. Pingado. Pingado. Com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.